A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Glória a Deus. Hoje nós temos uma pregadora internacional aqui com a gente, ministrando a palavra. Vamos estender nossas mãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Márcia. Quero pedir que o Senhor venha usar a vida dela agora para pregar a Sua palavra, para nos anunciar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá essa noite, de nós ouvirmos a sua palavra. E a palavra do Senhor vai trazer algo para a nossa alma, que é o refrigério. Não seria bom se tivesse um ar-condicionado nessa igreja? É gostoso entrar num lugar, né? Fala amém, gente, quem sabe? É isso que a palavra do Senhor vai trazer para a tua alma hoje, refrigério. Amém? Glória a Deus. E depois vai ter a Santa Ceia, que vai ser aquela água gelada, assim, ou fresca, que desce aliviando os nossos corações. Hoje eu quero falar sobre o Deus do impossível. Eu quero falar sobre um Deus que pode ir além das nossas expectativas, né? Você já passou por algum momento, por alguma situação que te levou a pensar, é impossível? Ou até pensou em desistir? Não hoje, talvez hoje não, né? Mas já passaram, com certeza, por situações, circunstâncias, momentos em que a gente pensa assim, é impossível. E às vezes tudo indica, tudo sugestiona que é para a gente desistir, para a gente desanimar, que nós não fomos chamados, que nós não fomos escolhidos. Mas hoje eu quero falar de um Deus que é o Deus do impossível, um Deus que age onde é realmente impossível. Amém? Abra a tua Bíblia, você que trouxe em Mateus, capítulo 19. Eu creio no Deus do impossível, né? É isso que nós vamos declarar como igreja para o Senhor essa noite. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, que vai agir sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Mateus, capítulo 19, do verso 26, diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos olhos, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Diga comigo, mas para Deus tudo é possível. Amém? Vamos de novo. Mas para Deus tudo é possível. Amém. Tome posse dessa palavra que é para mim e para você nessa noite. Amém? Pode se assentar. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Mas para Deus tudo é possível. Eu estou falando de um Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, junto com Moisés. Moisés tocou a água com o cajado e o mar se abriu. E o povo passou. Eu estou falando de um Deus que faz brotar água da rocha. O povo estava num deserto, passando sede, perecendo, e Deus fez brotar água limpa da rocha para eles tomarem. Eu estou falando de um Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos. Eu estou falando de um Deus que restaura a alma do ferido, que faz os cegos ver, os surdos ouvir. Um Deus que faz os mudos falarem, os paralíticos e os coxos andarem. Um Deus que ressuscita mortos. É deste Deus que eu quero falar para você essa noite. O Deus do impossível. O Deus que fez tudo isso lá no passado. E tem feito e quer fazer na minha vida e na tua hoje. Amém? Hoje. É hoje. Esse Deus do impossível é o Deus que quer agir na minha vida e na sua vida hoje. Olha só, quem é esse Deus do impossível? Hebreus, capítulo 13, o verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é sobre esse Deus que eu quero falar. Esse é o Deus do impossível. É o Deus que é o mesmo ontem,
hoje e será para sempre. Às vezes as pessoas têm a impressão de que esse Deus, ele agiu lá no passado. Às vezes eu converso com pessoas que falam, mas Márcia, parece que Deus fez tanto lá no passado. A gente olha para a Bíblia e, nossa, a gente se maravilha, se admira. Mas às vezes parece que não vejo, as pessoas dizem assim, né? Eu não vejo Deus agindo. Esse mesmo Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que quer agir hoje, na minha vida e na sua vida. Aí a gente vai ver no decorrer dessa mensagem hoje, que a gente precisa ter fé, a gente precisa crer. Sabe por quê? Porque às vezes, assim, a gente via tantas coisas acontecendo lá atrás, e hoje a gente não vê tantas coisas porque a gente não crê que o Deus é o Deus do impossível, que pode fazer. Às vezes as pessoas creem já duvidando, né? Eu vou orar, mas eu tenho quase certeza que não vai dar certo. As pessoas já falam assim, né? Olha, eu vou orar, mas o médico disse que não tem cura. Eu vou orar, mas olha, esse casamento não tem como ir para frente. Eu vou orar, mas esse menino não muda. Eu tenho certeza, tá no sangue, não muda. Aí não dá, né, gente? Eu vou orar, mas é difícil essa porta se abrir, hein? Ixi, é muito difícil. Que fé é essa? Que Deus é esse? Você está dizendo com as tuas palavras, com a tua fé desse tamanico, que às vezes nem é desse tamanico, que a Bíblia fala que se for do tamanho de um grão de mostarda, que é quase invisível, as coisas acontecem, né? Então não é nem fé. Se você está agindo assim, você está dizendo assim, olha, a mensagem da cruz não vale de nada. O que está na palavra não vale de nada. É isso que você está dizendo. Nós somos convidados a crer realmente nesse Deus do impossível. Esse Deus que agiu ontem e que quer agir hoje na minha vida e na tua vida. Eu separei aqui algumas coisas, né, que a gente precisa entender quando a gente fala sobre o Deus do impossível, né? É o Deus que vai agir na vida de todos os que se renderem a Ele. Deus, Ele é muito educado. Ele é muito gentil, ele não chega atropelando a vida de ninguém. O Deus do impossível para agir na tua vida, se você quer ver o impossível de Deus, quem aqui quer ver o impossível? Tem alguém aqui que precisa de impossível ou só eu? Amém. Oh, glória a Deus, os irmãos também são de carne e osso. Nós precisamos de muitos impossíveis. Só que para nós vermos os impossíveis do Senhor, nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos estar cativos a Ele, rendido aos pés, crendo realmente, né? Prostrado aos pés do Senhor, sabendo que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa força. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é que Ele nunca desiste de você. O Salmo 145, 18 fala assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Se você tem um impossível na tua vida, entenda isso. Que o Senhor, Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai te abandonar. Às vezes a gente tem a impressão, não vocês, né? Mas eu, na minha vida, no meu particular, que parece que as coisas só acontecem na vida dos outros. A gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente faz campanha, a gente vem na semana de santificação, a gente é fiel na célula, e a gente parece que só vê na vida dos outros acontecendo as coisas. Parece que o milagre só chega na casa do meu irmão, do meu vizinho. Eu estou falando de mim, tá, gente? Eu sei que vocês, ninguém pensa assim. Só eu que às vezes acontece um relapso de pensar assim. Mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele está sempre ali pronto a cuidar de nós. Pronto a realizar o impossível na minha vida e na tua vida. Então, não deixa o inimigo ficar buzinando na tua cabeça, não. Não deixa ele ficar colocando na tua cabeça. Olha, mas na vida de fulano acontece na minha, né? E na minha? Não, vamos ser sinceros, alguém já passou por isso, sim? Graças a Deus, ninguém, só uns pecadores ali no meio, só. O resto ninguém nunca passou. Mas às vezes acontece de nós olharmos para a circunstância e parecer que o Deus do impossível é um Deus que está distante, é um Deus que está longe, é um Deus que está... Vocês já conviveram com pessoas indiferentes? Sabe aquela pessoa indiferente, assim, que
Tanto faz a tua vida, se ela for para baixo, para cima, para ela tanto faz. Às vezes a gente tem a impressão, na nossa vida, as nossas atitudes demonstram isso, que a gente está olhando para Deus com indiferença, e que Deus está olhando para nós com mais indiferença ainda. Deus não se preocupa comigo. Não deixe o inimigo colocar isso no teu coração. Não deixe ele dizer para você que Deus não está preocupado com as tuas aflições, que Deus não está preocupado com as tuas lutas, que Deus não está preocupado com os teus questionamentos, com as tuas dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Mas a palavra diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então depende de você. Meu amado, minha amada, depende de você também. Se você quer provar o impossível do Senhor na tua vida, depende de você. Depende do teu posicionamento de crer. O teu posicionamento de não dar ouvido para as circunstâncias, de não olhar para as circunstâncias, né? Às vezes a gente é tentado a olhar para as circunstâncias, é ou não é? A gente olha e as circunstâncias dizem que não é possível. Mas a gente se esquece que esse Deus que a gente adora de segunda a segunda, esse Deus que a gente busca, esse Deus que a gente prega, esse Deus que a gente vive, que a gente usa camiseta, que a gente posta no Facebook, que a gente carrega a Bíblia, que a gente fala, que a gente ora, é o Deus do impossível. Eu não estou falando de um Deus que é um Deus barato, um Deus qualquer um Deus que precisa de qualquer coisa para as coisas acontecerem. Eu estou falando de um Deus que é o Deus do impossível. O Deus que pode agir onde o homem não pode agir. Amém? Ele te encoraja hoje a prosseguir. É esse Deus do impossível que eu estou falando. Esse Deus que Ele não vai te desamparar. Esse Deus que não vai te desanimar. Eu não vou falar das carpideiras hoje, que toda vez que eu prego eu falo das carpideiras, né? Que as pessoas ficam lamentando, né? Mas às vezes, em vez da gente estar fortalecida, a gente encontra, né, umas pessoas que dizem pra gente, olha, na situação que você tá, é melhor desistir mesmo, não tem o que fazer. O Senhor hoje te encoraja a prosseguir, a seguir adiante. É esse Deus que está olhando para mim e para você e nos desafiando a prosseguir. Porque desistir é fácil, é ou não é? Às vezes tem algumas situações que é difícil desistir, mas desistir é o caminho mais fácil. Em qualquer circunstância impossível, o desistir é o caminho mais fácil. E a gente às vezes é tentado a desistir. E o conformismo toma conta da gente, que a gente fala assim, né? Sabe o que é? Realmente não dava. Eu não aguentei. A pressão foi muito grande. A situação era muito difícil. Não importa. Não é você que tem que carregar a situação. Coloque isso na sua cabeça. Não é você que tem que levar o fardo. Eu sei que às vezes a situação é difícil. Tem situações na minha vida que eu falo para o Senhor, Senhor, obrigado, porque não sou eu que tenho que carregar. Porque se fosse, olha, meu amigo, eu já estaria prostrada. Mas não sou eu e não é você que tem que carregar. É o Senhor que está ali para nos ajudar. E a gente tem uma escolha de fazer valer isso na nossa vida, ou a gente simplesmente usar isso da boca para fora, porque é bonito, né? Deus que me fortalece, que me ajuda, que carrega os meus fardos. Mas na prática nós temos que viver isso. Então eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele tem forças para te ajudar a prosseguir. Amém? Uma coisa que nós precisamos entender é que Ele tem promessas para as nossas vidas. Né? Não se sinta sozinho, abatido, desamparado. O Senhor tem promessas para você nessa noite. Ele tem promessas para a tua caminhada de fé. Não deixe as situações levarem você a se sentir assim, sozinho, abandonado, desamparado. O Senhor tem promessas. Em Lucas, capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Fala comigo assim: Deus tem promessas para mim. Amém. Tome posse disso. Tome posse daquilo que você fala, daquilo que você está declarando. Não declare só aqui na igreja, mas declare lá na tua casa, diante da circunstância, diante dos desafios, diante
das montanhas, dos gigantes que aparecem na tua vida. Declare: Deus tem promessa para mim. E Ele é o Deus do impossível que vai agir na minha vida. Amém? Amém. Guarde isso no teu coração. Porque às vezes agora é fácil a gente entender, a gente assimilar, a gente declarar, a gente dizer amém. Mas lá na segunda-feira, lá na terça, na quarta, na quinta, quando os desafios vêm, quando as circunstâncias vêm, e a gente se lembra, ou às vezes o inimigo nos lembra, que olha, e o teu impossível? Cadê? O que Deus fez? Lembre a Ele que o Deus do impossível tem promessas para a tua vida. Amém? Uma coisa que nós precisamos entender é que as promessas do Senhor, elas são grandes e valiosas para nós. Deus tem promessa de perdão. Deus tem promessa de paz para a tua alma. Quantas pessoas hoje têm servido a Deus e estão com a alma afligida, abatida, desesperada? Deus tem promessa de paz para a tua alma. Deus tem promessa de restauração familiar, de casamentos que estão às vezes destruídos, vivendo a farrapos de aparência. Deus tem restauração. Deus tem paz para trazer para as nossas vidas. Só que nós temos uma escolha. Ou a gente escolhe achar que tudo isso é bonito e a gente fala, a gente prega, mas a gente não vive, ou a gente viver isso na prática. Porque aqui na igreja é fácil, é bonito, é lindo. Mas na nossa prática, lá no dia a dia, é que é o desafio de nós fazermos valer as promessas que Deus tem para nós. Deus tem promessa de provisão, de cuidado. Quantas pessoas hoje estão vivendo desesperadas, com situações, com pendências, até mesmo às vezes financeira, situações familiares de desespero. Deus tem provisão, Deus tem cuidado, isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Deus tem promessa de curar o nosso físico, de curar a nossa alma. Tome posse das promessas do Senhor para a tua vida, porque é esse Deus do impossível que você está servindo. E se você ainda não tomou a decisão de servi-lo, o Senhor te convida hoje a servi-lo, a buscá-lo, a se render totalmente a Ele, porque é isso que Ele tem para a tua vida. Ele é o Deus do impossível, né? Às vezes a gente passa por situações familiares, situações no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em que a gente olha e fala, é realmente impossível. E aos olhos humanos, para o homem, como a gente leu, é impossível mesmo. Mas a gente se esquece que a gente serve o Deus que é o Deus do impossível. Amém? E Ele está pronto ali para agir. Deus tem salvação. Deus às vezes promete para as pessoas, né? Olha, eu vou te levantar como um pregador, como uma pregadora. Vou te levantar como um líder, como alguém que vai fazer a diferença. E às vezes você olha e fala, Deus parece tão distante. Parece que eu não consigo. Parece que até mesmo no momento que eu estou lá, só com uma pessoa na rua, eu não consigo, minha língua trava. Deus tem promessas para você. Tome posse dessas promessas. Sabe por quê? Porque, como eu já disse, não é na tua força. Entenda isso, não saia daqui essa noite sem entender isso, que não é na tua força, é na força do Senhor. Porque Ele é o Deus do impossível que vai agir na tua vida. A palavra dele não diz em nenhum lugar que Ele vai nos fazer super-heróis vivendo e fazendo o impossível. Ele diz que Ele é o Deus do impossível que vai agir nas nossas vidas. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o Deus do impossível, Ele é o Deus que nos ajuda a recomeçar. Quantas situações na nossa vida que nós precisamos recomeçar, não é mesmo? Às vezes a gente estava indo por um caminho e a gente decide recomeçar. A gente decide, né, acertar o passo, arrumar a casa, como diz. E às vezes a gente não encontra forças em nós mesmos para recomeçar. A verdade é essa. Às vezes a gente está tão fragilizado com as situações, com as circunstâncias, que a gente não consegue pensar em recomeçar. Mas Deus é o Deus do recomeço. Esse Deus do impossível é o Deus que vai te dar forças para recomeçar, para construir novamente, para buscar a Ele, e Ele vai ser a tua força para reestruturar a tua vida. Às vezes a gente se depara com o Senhor e aí Deus começa a mudar algumas coisas na nossa vida e a gente não tem forças às vezes para deixar Deus mudar, para buscar, para restaurar, porque a gente tem dificuldade em crer que Deus é o Deus do impossível. Mas o meu desafio nessa noite, quando eu estava essa tarde, né, Deus ministrando no meu coração,
E o que Deus trouxe claramente, que nós precisamos entender que é na força dEle, porque é Ele que é o Deus que vai agir. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele convida cada um de nós diariamente a se comprometer, a descansar nas promessas dEle. Às vezes o fardo está tão grande que ele vai nos afligindo, que ele vai nos afobando. Você já viu cristão afobado? Conhece cristão afobado? Que as lutas estão tão ali, sufocando, que ele está afobado, desesperado. E ele não consegue encontrar o refrigério no Senhor. Deus tem refrigério para nós. E Ele quer que você se comprometa a descansar nas promessas dEle. Sabe por que tem que ser um comprometimento? A gente canta aquela música, né? Eu descanso em Ti. Né? E a gente canta, é lindo, a gente ora, a gente vai na célula, recebe uma palavra, a gente sai decidido, de cabeça erguida. É isso mesmo, eu vou prosseguir, eu não vou desistir, porque é o Deus do impossível que vai realizar. E o balão vai murchando, e a gente não está comprometido a descansar no Senhor. Nós temos que nos comprometer a descansar no Senhor. Mesmo que o problema venha ali, ó. E a situação vem. E o problema está chegando, né? É igual dívida. Dívida bate na porta, né? E graças a Deus aqui ninguém, eu tenho certeza, passou por isso, né? De às vezes receber um credor. E o credor vem, e ele não está nem aí se você está com uma visita, se você não está, se você está bem, não está, ele vai chegar, chegando e querendo receber. E às vezes as situações da nossa vida vêm assim, chegando e querendo receber, querendo que a gente fique ali, prostrado. Então nós precisamos nos comprometer a descansar no Senhor. E se preciso for, nas segunda-feiras nubladas, graças a Deus também ninguém aqui passa por isso, mas tem pessoas que já passaram, que eu sei, por segunda-feiras nubladas, dias difíceis. É nesses momentos que você precisa estar comprometido a descansar no Senhor, a entregar o problema para Ele. Porque às vezes aqui, no mover do Espírito Santo, no domingo à noite, a gente entrega, a gente traz no altar, a gente chora, a gente coloca diante do Senhor, mas aí no momento que o problema volta, a gente, é verdade. Não! Aí é hora de você estar comprometido. Senhor, eu descanso em Ti. Eu tenho dias na minha vida que eu fico assim numa situação que eu não sei como resolver. E não sei mesmo. Não adianta. E na sabedoria humana não dá. E eu falo, Senhor, eu descanso em Ti. Porque eu sei que o Senhor vai tomar conta. É nas Tuas mãos que está esse problema, Jesus. Me dá orientação quando é para eu prosseguir, né? Porque também a gente tem momentos que nós temos que agir. Mas é no Senhor. Amém? Para finalizar, às vezes todas as circunstâncias dizem ao contrário. E é nessas horas que nós precisamos crer. Nós precisamos confiar nele, no Senhor, né? Eu coloquei aqui uma passagem, eu gostaria muito de ler para vocês, para a gente finalizar essa mensagem, e que você possa mesmo, né, descansar no Senhor. Se comprometa hoje a sair daqui descansado no Senhor, sabendo que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Eu creio porque Deus me fez muitas promessas. Quando eu me rendi aos pés do Senhor lá com os meus 13, 14 anos, Deus me fez muitas promessas. Tem muitas que eu ainda não vi se realizar. Tem muitas que eu já vi e posso testemunhar. Mas tem muitas que eu ainda espero no Senhor. E eu espero. Situações ao contrário para dizer não vai acontecer, vieram muitas já. Mas eu sempre continuei crendo e continuo crendo e reafirmando. Senhor, é em Ti que eu creio. Eu não estou crendo no homem, eu não estou confiando na palavra de homens, porque o homem mente. A palavra diz, né? Mas o Senhor não é o homem para que minta, diz a palavra. É nessa promessa que você precisa descansar. Amém? Eu vou ler aqui Marcos, se você quiser abrir para acompanhar, essa passagem é muito linda. No mês de outubro, Deus falou comigo nessa passagem várias vezes. E hoje, a hora que eu estava preparando essa mensagem, o Senhor trouxe novamente essa palavra ao meu coração, porque essa é uma palavra real.
né? Porque Deus conhece as nossas fragilidades. Deus sabe que às vezes nós estamos em momentos de desespero, mas nós somos convidados a crer no impossível. Amém? Qual é o teu impossível? O Senhor pergunta para você essa noite. Fala para Ele. Qual é o teu impossível? Eu sei quais são os meus. São alguns. Qual é o teu impossível? É nisso que o Senhor quer agir na tua vida. Marcos capítulo 9, o verso 20 diz assim: e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Aqui o título diz: a cura de um jovem possesso. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Quantas situações não vêm, para matar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pede o pai desse menino, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. 26. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Quantas promessas e sonhos das nossas vidas, que às vezes você mesmo disse: morreu, isso aí nunca vai acontecer, isso é impossível, Eu lembro que, antes de terminar a leitura, quando Deus falava que Ele ia me levar para muitos lugares para pregar a palavra, eu falava assim: impossível, Eu cria, mas ao mesmo tempo eu ficava, para vocês terem noção, quando eu estava na faculdade, quando eu ia falar em público, eu tinha, me subia feridas aqui, era automático, me subia feridas aqui e trancava a minha respiração e eu não conseguia falar. Era incrível de ver. Quem me conhece hoje fala: ah, Mar, você gosta de falar pouco. Pois é, eu sempre gostei de falar, mas isso me travava. Essa promessa do Senhor para a minha vida, eu olhava e falava: Deus, mas quando vai se cumprir? Eu não consigo falar. Mas nós precisamos crer e não declarar a morte das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que prometeu, que libertou, é o mesmo que vai segurar as nossas mãos para nos levar até a promessa. Lê o 28 para você, 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quem vai pegar nas tuas mãos hoje e te levar até as promessas do Senhor para a tua vida é o Senhor Jesus. Amém? Não é na tua força, não é do teu jeito, não é nas tuas expectativas, nos teus planos, nos teus projetos, mas é na força do Senhor. É Ele que vai carregar você até as promessas. Amém? Glória a Deus. Creia nisso. Esse é o desafio que o Senhor tem para você nessa noite. Crer que realmente Ele é o Deus do impossível. Crer que as promessas dEle não tardam. As promessas dEle acontecem no tempo certo. Eu gosto muito do exemplo de quando eu estava grávida da Elisa, porque assim, lá em São Paulo, a gente ficou na expectativa de engravidar por 2 anos. E não vinha, e não vinha, e não vinha, e a gente até que entendeu, parou de se bater com Deus, que a gente fica assim, se batendo com Deus. E Deus, e a minha promessa, e que hora, e que hora, e que hora. E aí a gente parou de se bater e, então tá bom, Senhor, vamos nos comprometer a descansar no Senhor. E aí, quando a gente veio para cá, Deus trouxe a Elisa, e aí em muitos momentos, o Espírito Santo me fez entender por que o tempo dele não era o meu. Por que o tempo dele não era o meu, não foi o meu lá em São Paulo, não foi o nosso, que a gente queria. Porque Deus tinha algo melhor, Deus tinha mais para nós. E é isso que nós precisamos entender. Não julgue a promessa do Senhor demorada. Julgue a promessa do Senhor no tempo certo. É no tempo certo que Deus vai agir no impossível na tua vida. Amém?
eu queria que você abaixasse a sua cabeça e nós pudéssemos orar. Você pudesse escutar esse louvor. E aí, agora você e o Espírito Santo, Ele está aqui para te ouvir. E Ele quer ouvir quais são os impossíveis que você tem esperado do Senhor sobre a tua vida. Ele quer agir. Ele quer agir sobre a minha vida, sobre a tua vida. Tu és aquele que me sustenta, que me levanta. Aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível. Esse Deus é o Deus teu que Deus. ressuscita Diga mortos, para Ele, que cura Senhor, cegos. o Senhor é o meu Deus. Aquele que vem em meu favor, a esse eu é o Deus que adoro. eu creio, é o Deus que eu tenho servido. Levante suas mãos e cante. Quando tudo desvia, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quem te sustenta, quem te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante suas mãos e declare sem. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacelazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje. Entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.